Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa deliciosa rosquinha de coco. Muito fácil de preparar, bem fofinha fica a massa dela, não é aquela rosquinha de trigo seca não, tá? Vamos ver como é que faz? Facinho, ó. Então a gente vai utilizar uma colher de sopa de manteiga ou margarina, se você não tiver manteiga, um ovo inteiro, uma colher de chá de fermento biológico seco, 3 colheres de açúcar. Aqui eu tenho 100 ml de leite que eu coloquei 10 gotinhas de essência de baunilha dentro, tá? E aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, que a gente não vai utilizar toda ela, mas eu coloquei 300 gramas. A gente coloca o ovo, o açúcar e a manteiga numa tigela e mexe muito bem. Vamos mexer esses 3 ingredientes primeiro para depois dar sequência à nossa receita. É uma rosquinha muito gostosa, ela vai fermento de pão nela e ela fica fofinha. Vou colocar agora uma pontinha de colher de chá de sal e o leite, tá? Lembrando que esse leite tem 10 gotinhas de essência de baunilha. E aqui eu tô colocando o fermento para pães. É o fermento biológico seco, tá bom? Uma colherinha de chá só. Agora o trigo a gente vai colocando aos poucos. Coloca um pouco e mexa com a colher. Você vai colocando aos poucos, enquanto der para mexer com a colher, você mexe. A hora que a massa for ficando pesada, a gente vai colocar na nossa bancada, tá bom? Coloca aos poucos porque eu não utilizo todos esses 300 gramas de trigo na receita. Mais um pouquinho, mexe. Ela já ficou pesada aí, ó. Dos 300 gramas de trigo, eu vou utilizar dele para untar minha mesa, minha bancada aqui. Minha bancada já tá higienizada, viu, gente? Coloquei um pouquinho de trigo, agora a gente vai trabalhar essa massa aqui na bancada. Por uns 10 minutinhos, mais ou menos. A massa, ela fica, não fica firminha, fica meia mole, mas não fica grudando nos dedos. Então, você trabalha ela por uns 10 minutinhos aí na sua bancada, tá bom? Vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Daqui a pouco eu vou mostrar o ponto ideal da massa, tá? Você vai ficar nesse amassa aqui por uns 10 minutinhos. Aí depois eu vou pesar o restante da farinha que sobrou e falo para vocês quanto de farinha que realmente eu usei. Olha, o ponto da massa é esse, ó. Ela fica molinha e não gruda nos dedos, tá bem trabalhada. Agora eu vou colocar ela na vasilha, vou tampar com um pano de prato e vou colocar num lugar quentinho para crescer, tá? Vai ficar uns 30 minutos crescendo essa massa, olha. Agora ela já cresceu, eu vou colocar um pouquinho de trigo aqui para a gente poder enrolar a nossa massa e fazer as rosquinhas, tá? Se na sua cidade tiver o tempo mais friozinho, você deixa uns 40, 50 minutos descansando. A minha ficou 30 minutos. Não tá calor, mas também não tá frio aqui. Eu deixo dentro do micro-ondas para ela crescer. Olha, aí você pega as porções da massa e enrola assim, ó, é super facinho de fazer. Enrola, vai formar uma minhoquinha, vocês dobrem ao meio, dão uma torcida e vai virar a sua rosquinha. Vou colocar nessa forma aqui, minha forma tá untada com manteiga e farinha de trigo, só no fundo. E assim você vai fazer com toda a massa. Olha, eu usei 260 gramas de farinha de trigo, sobrou 40 gramas, eu pesei, tá? Depois da rosquinha já pronta, você deixa ela descansar por uns 15 minutinhos no lugar fechado. Depois põe para assar. Forno pré-aquecido, 180 graus, vai ficar lá de 30 a 40 minutinhos. Depois dela assada, já de toda assadinha, ficou douradinha por cima, tá boa. Você tira do forno, espera ela dar uma esfriada, aí você vai passar sobre ela um pouco de leite condensado com pincel e vai envolver no coco ralado. Eu usei coco ralado em flocos. Se você não tiver em flocos e tiver o coco ralado fino, também fica maravilhoso, tá, gente?
Olha que delícia, que massa fofinha, muito gostosa. Vocês vão adorar essa receita quando fizer. Vocês gostaram da receita? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, comenta e compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus, beijinhos no coração.